Está no ar e hoje a gente tem a honra de receber a doutora Bárbara para conversar sobre cirurgia íntima, mas sobre um assunto bem específico, que é para tratamento de hipertrofia do clitóris. Então, doutora, muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada eu. Quero começar te perguntando, então, quando é o caso de realizar esse procedimento? Perfeito. Então, realmente a clitoroplastia é uma área muito específica dentro da cirurgia íntima e tem indicação especialmente para aquelas mulheres que buscaram ou gostam do efeito dos hormônios para secar, para perder gordurinha e acabam usando, seja um implante hormonal ou realmente alguma medicação injetável ou até oral, e depois disso começam a perceber alguma alteração na região íntima. E a alteração mais comum é o aumento do clitóris. E aí, como essas mulheres estão todas sequinhas, todas magrinhas, não tem muita gordurinha na vulva para disfarçar esse aumento. E elas começam a ficar com vergonha, inseguras. Então, para essas mulheres é que essa cirurgia está indicada. E tem alguma idade, doutora, que isso afeta mais ou não? Isso não influencia? Não influencia. E até é bem interessante essa tua pergunta, porque eu já tratei mulheres na menopausa. A paciente mais velha que eu tratei para aumento de clitóris, né, a clitoromegalia, tinha 67 anos. Uma paciente que teve essa queixa depois do uso de terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Então, independente da idade, se houver esse estímulo de hormônios masculinizantes no corpo da mulher, pode haver essa alteração. Em maior ou menor grau, não é tão dependente da dose, mas sim da sensibilidade do corpo de cada mulher. Então, pode ser que aquela mulher esteja usando uma dose muito pequena ou uma medicação que para várias amigas dela não teve nenhum efeito adverso e para ela eventualmente venha a ter. E algumas outras mulheres, como eu tenho, por exemplo, pacientes que são atletas, usam doses maiores, mas a repercussão é relativamente pequena. É uma sensibilidade individual. Certo. Doutora, e é um procedimento relativamente novo ou agora que tem se falado mais? Então, é um procedimento novo, sim, não faz muitos anos que nós começamos a trabalhar com isso e coincidiu justamente com o aumento, a popularização do uso de hormônios nas mulheres, que nós vemos hoje está bastante em voga o uso de implantes hormonais, especialmente, né? Ele chegou como o chip da beleza, hoje está sendo mais controlado e está sendo mais orientado realmente por profissionais médicos, mas ainda assim ele tem os seus potenciais efeitos. Então, não faz muitos anos que nós tivemos aumento de procura por esse tipo de tratamento e com isso a gente vem estudando mais, estudando anatomia e agora podendo oferecer esse tratamento para as pacientes. Certo. E falando do procedimento, doutora, é um procedimento simples? Demora quanto tempo? Qual é o tipo de anestesia, né? Quais são essas informações? É um procedimento bem complexo. Dentro da área da cirurgia íntima, é sem dúvida o mais complexo de todos. É uma cirurgia que pode levar 3 a 5 horas de procedimento, porque é um órgão pequeno, ainda que aumentado, ele é um órgão muito delicado e nós temos que proteger os nervos para que não haja comprometimento da sensibilidade, né, da viabilidade do órgão. Então, para proteger a sensibilidade da mulher é praticamente uma microcirurgia. Então, por conta disso, por ser muito minucioso, é um procedimento que acaba sendo extenso em horas. Por conta disso, eu não indico geralmente associações. As pacientes às vezes gostariam de associar com prótese de mama, com pálpebra ou algum outro procedimento, uma lipoaspiração. Geralmente eu contraindico a associação, por já ser uma cirurgia mais extensa. Então, assim, nós fazemos essa cirurgia com toda a calma e a minúcia que ela merece, e aí em outro momento o paciente faz os seus outros procedimentos desejados. E qual é a anestesia mais utilizada? Perfeito, você perguntou da anestesia. Assim, ó, eu opero sempre com anestesia geral, mas para essa cirurgia, como ela tem um potencial de doer um pouco mais do que as outras cirurgias da região íntima, porque a labioplastia, lipoenxertia, lipoaspiração da região íntima praticamente não dói. Então eu faço só com anestesia geral. Mas essa eu associo com o bloqueio. Então a raquianestesia associada à anestesia geral, para que a paciente nem tenha dor nenhuma, nem na hora e nem pelas próximas 24 horas pelo menos, mas também durma confortável e fique bem tranquila durante o procedimento. Era isso que eu ia te perguntar, doutora, em relação à dor, né? Como é que é o pós-operatório? Em quanto tempo que essa mulher pode voltar para suas atividades? Então, assim, com esse cuidado no transoperatório e os cuidados que eu oriento no pós, que é principalmente repouso por uma semana,
porque o clitóris é uma esponja. Se nós pensarmos, ele tem um potencial de sangramento muito grande. Assim como o pênis, que se enche de sangue, né, quando fica ereto, a mulher, quando fica excitada, o clitóris também se enche de sangue. Então, o risco principal dessa cirurgia na minha prática é realmente o sangramento. Então, eu passo uma semaninha em casa, fazendo repouso e compressinhas de gelo sobre a região operada, para minimizar esse risco e também controlar a dor. Então, dessa maneira, é uma cirurgia muito, muito tranquila. Com essa associação anestésica e esses cuidados, em geral, em 2-3 dias a mulher está confortável para retomar suas atividades de trabalho, por exemplo, mais burocráticas, sem problema nenhum. Já para retomada de atividade física, atividade sexual, aí o período é um pouquinho mais longo. Eu libero em torno de 1 mês para atividades que não demandem muito, por exemplo, agachamento. Então, treino de superiores, em 1 mês a mulher pode retomar. Mas para retomada de corrida, de andar de bicicleta, relações sexuais, piscina, agachamento, então treino de inferiores, eu peço 6 semanas. Certo, doutora. E tem alguma contraindicação para esse procedimento? Contraindicações gerais para qualquer cirurgia, então risco aumentado de sangramento seria um deles. Hoje o que nós poderíamos pensar como contraindicação, que seria querer continuar usando hormônios, não é mais uma contraindicação, porque com a clitoroplastia redutora eu consigo prevenir que essa mulher venha a ter um novo aumento do órgão se ela mantiver o uso. Então essa não seria uma questão, é realmente questões de saúde em geral. Certo, doutora, e para finalizar, como é que é realizar esses procedimentos aqui no Blank? Excelente, excelente. A gente tem toda a estrutura e equipamentos. Eu utilizo um equipamento muito delicado para fazer os cortes, para prevenção de sangramento durante a cirurgia. Então, é uma das grandes vantagens que eu tenho de operar aqui, que vocês dispõem do equipamento para que eu possa fazer a cirurgia com toda a segurança. Maravilha, doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada eu pelo convite. E se você gostou, deixa o seu like e também o seu comentário aqui embaixo do vídeo.